Boa noite. Bem, na aula de terça-feira passada, eu apresentei uma discussão sobre a técnica de ajuste de equações, ou ajuste de curvas, né, como é conhecido na literatura, e a ideia é que, dado um conjunto de pontos dispersos ali no plano XY, a gente procura uma função que melhor se ajusta àquele conjunto de pontos, e nesse sentido a definição difere um pouco, né, da interpolação, e lá naquela técnica é exigido que o polinômio interpolador passe pelos pontos. No caso da função de ajuste, ela tem que satisfazer um critério chamado de critério dos mínimos quadrados, e esse critério estabelece que a soma dos quadrados dos resíduos calculados em cada um dos pontos da tabela seja a menor possível. Esse é o objetivo de encontrar a função de ajuste segundo o critério dos mínimos quadrados. E isso, quando formulado e aplicado em certas funções de ajuste usadas como referência, leva à resolução de um sistema de equações em cada caso, que depende do número de parâmetros, né, que precisam ser determinados em relação à função de ajuste. Então, na aula de terça-feira nós vimos, eu apresentei ali a ideia, né, da técnica, o conceito relacionado ao critério dos quadrados, né, vimos alguns exemplos de gráficos de dispersão e, em particular, o sistema normal, como é conhecido o sistema de equações, que corresponde à determinação dos coeficientes da função de ajuste linear, que também é conhecida como regressão linear. Então, assim, para quem acompanhou ali a aula de terça-feira, né, nós temos vários somatórios que comparecem naquele sistema de equações, e eu então desenvolvi aqueles somatórios todos usando a planilha do Excel para minimizar o esforço, né? A gente tem que procurar, então, digamos assim, estabelecer uma ordem de importância, né? E dentro das ordens de importância, o cálculo numérico ele tem por objetivo apresentar resultados, né? E a gente tem que sempre procurar calibrar, né, o esforço computacional realizado para obter estes resultados. Hoje, né, nós temos recursos bem acessíveis que nos permitem fazer certas operações, até mesmo com uma grande quantidade de pontos, e mesmo que os pontos envolvam valores elevados, de modo rápido. Então, o objetivo de usar a planilha é exatamente permitir que esses cálculos sejam efetuados rapidamente. Essa é a ideia, né, da utilização da planilha. Então, eu apresentei ali alguns exemplos, e no caso da função de ajuste linear, tem dois coeficientes a serem determinados, né? O que corresponde à resolução de um sistema com duas equações e duas incógnitas. Eu chamei esses coeficientes de A0 e A1 ali no texto que eu usei como referência, está disponível ali no Moodle. E para calcular tanto o A0 quanto o A1, eu usei a fórmula de Gauss e apresentei então a formulação teórica, né, de cálculo do A1 e cálculo do A0. Depois nós vimos como realizar esses cálculos ali na planilha, né? Calculamos uma função de ajuste e fizemos, inclusive, o cálculo dos resíduos, né? Vou mostrar aqui para vocês, para a gente relembrar o exemplo da aula de terça-feira. Então, esse exemplo aqui, né, aquele exemplo lá da relação entre
o peso e a altura de alguns indivíduos, né? Então nós calculamos aqui, eram dados esses pontos, ó. Aqui o X representa a altura de vários indivíduos, são 9, né? 9 homens entre uma certa idade lá. E aqui o peso correspondente. Então nós procuramos uma função de ajuste linear entre essas duas variáveis, né? Calculamos a função com esses coeficientes aqui, o 0,52 é o coeficiente angular e menos 20,078 é o termo constante, né? E aqui estão então os valores da função de ajuste, né? A gente pode fazer eu vou destacar aqui em vermelho, né? Essas colunas aqui, ó. Elas são os valores de comparação, né? A função de ajuste, ela representa valores aproximados da variável y, que representa o peso lá daqueles indivíduos. A gente observa, então, que ela está ajustando bem, né, os dados, certo? Em alguns é bem próximo ali, outros tem uma dispersão, né, um pouco maior, certo? Então nós vimos aqui aqui do lado está o gráfico, né, da dispersão dos pontos, e aqui, né, a soma S, né, o S, eu vou botar aqui S, sim, melhor. Aquela soma que aparece lá no texto, em que a gente tem por objetivo minimizar, né? Aqui, a ideia é minimizar esta soma aqui, ó, que aparece no texto aqui. Minimizar essa soma aqui, né? Então, lembrando por que as diferenças, né, estão elevadas ao quadrado. Porque daí todos os termos ficam positivos, né? Porque se eu deixar só a soma das diferenças, tu pode ter uma diferença para cima e outra para baixo, e elas se cancelam e dá zero, e elas podem ser números bem grandes, né? E aí elas cancelariam e dariam uma diferença mínima que na verdade não corresponde ao que está acontecendo, se fosse esse o caso. Então, para evitar esse tipo de cancelamento, todos os resíduos estão elevados ao quadrado, né? E além disso, a gente sabe que a função quadrática ela é diferenciável. Então, essa também é uma razão pela qual se usa esse critério, porque essa função aqui sendo diferenciável, a gente pode usar os teoremas do cálculo a várias variáveis, que dizem que esses teoremas que nos pontos de máximo ou de mínimo de uma função de várias variáveis, as derivadas parciais de uma função que tem, né, essas derivadas definidas nesses pontos, devem ser iguais a zero. Né? Porque isso é uma coisa que a gente sabe intuitivamente. Numa superfície, por exemplo, né, que tem lá um pico, né? Então, lá se a superfície é suave, né, lá as derivadas parciais vão ser iguais a zero, né? Certo? Então, isso permite, a partir desta definição e das propriedades das funções de várias variáveis, que são diferenciáveis, determinar os sistemas de equações que correspondem à determinação dos coeficientes. Tá? Então, por isso que, no caso da função de ajuste linear, nós vimos que nós temos que resolver este sistema de equações, onde os somatórios, todos indicados aqui, variam com um índice de 1 até n. Ó. O índice I varia de 1 até n. Né? Certo? Isso é importante porque em certos livros, tá, pessoal, a anotação pode ser modificada e isso interfere no formato do sistema normal. Tem que ter bastante cuidado com a utilização desta representação. Então, nós vimos aqui a solução que estabelece o cálculo dos coeficientes, o A1 e o A0. A gente tem que calcular nessa ordem, né, porque o cálculo do A0 depende do A1. Então, calcula-se o A1, usando esses somatórios todos, depois calcula-se o A0. Né? E uma vez obtida a função de ajuste, a gente pode fazer as estimativas, né? Certo? Então, nós pegamos esse exemplo que nós já fizemos também, né? E aqui esse é o exemplo que eu estava ilustrando ali na planilha, né? Nós temos aqui a altura e o peso de vários indivíduos, e nós, então, a partir desses dados, montamos aquela planilha para
determinar essa função de ajuste, né? Então, esses resíduos aqui representam, então, pega cada uma dessas diferenças aqui e eleva ao quadrado, né? Subtrai o p de xi menos o yi e eleva ao quadrado para cada linha. Depois soma tudo, né? Certo? Então, esse 64,65 representa a soma dos quadrados dos resíduos que aparece lá na definição do texto. O que quer dizer, então, esse resultado? Se vocês usarem qualquer outra função linear, né? Não é qualquer tipo de função, mas dentre as funções lineares, todas possíveis e imagináveis, que vocês construam para fazer o ajuste dessas duas variáveis aqui, qualquer outra, que não esta que eu calculei aqui, vai dar um resíduo maior. Esse valor do S, para qualquer outra função linear, será maior do que este valor encontrado aqui. Além disso, né, comentamos ali sobre o coeficiente de determinação, que tem essa fórmula aqui, ó. Vamos calcular esse coeficiente, então, vamos tentar implementar essa fórmula, né, à medida que a gente vai se familiarizando aqui com essas quantidades aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou passar aqui para baixo aqui o R2. Vamos calcular por etapas aqui, ó. Primeiro eu vou calcular o numerador daquela expressão ali. Vou abrir um parênteses aqui, somatório de x vezes y. Somatório de x vezes y é esse valor aqui, ó. Menos o somatório de x, que é este valor aqui, multiplicado pelo somatório do y, que é esse valor aqui, dividido por n. Aí pego toda essa quantidade, fecho parênteses e eleva ao quadrado. Isso me dá o numerador daquela expressão ali. Tá. Agora, vou calcular esse primeiro fator que aparece aqui no denominador. Aqui. Vamos fazer o seguinte. Vou botar o sinal de igual aqui. Vou fazer assim. Vou deletar essa forma aqui por enquanto. Vou botar mais uma linha para baixo aqui. Então vou fazer o seguinte, eu vou calcular primeiro só esse primeiro colchete que tem aqui, ó. Então vai dar é o somatório dos quadrados do x, né? Então, deixa eu fazer um manejo aqui. Esta coluna aqui, ó. É o somatório do xi ao quadrado. Menos, abre parênteses, o somatório do xi elevar, fecho parênteses, elevado ao quadrado, dividido por n. Tá. Agora eu vou pegar e vou calcular esse segundo fator aqui. Vou botar do lado aqui. Então, vou botar um sinal de igual. Ele precisa do somatório dos y ao quadrado. Esse eu não fiz ainda, né? Então eu vou fazer aqui, ó. I elevado ao quadrado. Opa. É o seguinte. Aqui. Pego esse número. Opa.
a célula ali, igual a esta célula elevada ao quadrado. E arrasta aqui, até a linha 9. Depois faz a soma. Então, beleza. Então, agora tem já o somatório dos y, vou colocar aqui do lado, aqui, ó. Igual. Essa célula aqui. Menos o somatório dos y ao quadrado. Então, é esse valor aqui elevado ao quadrado dividido por n. Não deu certo. Opa, não é n. Tô maluco. É esse aqui, ó. Tá, agora então vou calcular o r ao quadrado. Vou pegar este número aqui. É esta célula dividida por esta multiplicada por esta célula. Então, deu, arredondando ali 0,84, né? Então, assim, pessoal, o que significa isso? Né? Que o modelo de ajuste linear aí explica em torno de 0,84, né? Dos resultados obtidos, né? Então, quando tu calcula um valor, ele tem ali um fator de 0,84 de verdade, digamos assim. Tá? Então, quanto mais próximo de 1, né, melhor é o modelo. Se for igual a 1, é porque o modelo de ajuste linear explica perfeitamente aquela situação. Isso acontece, né, no exemplo aquele do crescimento da população, que foi o primeiro exemplo que nós fizemos, né? Esse aqui, ó. A população mundial, nós vimos que os pontos estão perfeitamente alinhados, né? Conforme aparece ali na planilha. Então, se vocês calcularem aqui o coeficiente de determinação, vocês vão ver que o R2 vai ser igual a 1. Isso acontece porque os pontos estão perfeitamente distribuídos ao longo de uma linha reta. Então, quanto mais próximos de uma linha reta estiverem os pontos, mais próximo de 1 será o R2. Muito bem. Então, aqui no exemplo, nós já fizemos aqui da população, tal, do mundial, já fizemos dos pesos. Aqui tem um exemplo, pessoal, que dá para fazer. Vou mostrar para vocês um outro software que faz esses cálculos, que é o Octave. Tá? Por que eu vou apresentar outro software? Porque, eventualmente, né, pode ser que alguns de vocês já conheçam, eu já tive alunos nessa turma e outras turmas que já conhecem o Octave, né, o Octave. Então, eu acho que é importante vocês terem também o contato, né, com esta outra possibilidade, com essa outra ferramenta. Tá? Então, vou mostrar aqui. Eu já abri aqui o Octave. Eu vou abrir aqui a janela. Deixa eu apresentar para vocês. Então, como é que vai funcionar aqui? Ó? A gente vai, eu já estou com os dados ali no formato de entrada aqui, ó. Então a gente entra com os valores do X. Esse aqui são os dados do. Puxa, sumiu o meu que teve aqui. Ah, tá aqui. Tá. Então esses são os dados dos pesos, né, dos indivíduos. Aí tu vai entrar com outro vetor que contém as alturas, os valores do Y. Então, vai aparecer ali o vetor Y, né? E aí eu vou pedir para fazer o gráfico, ó, P
igual a poly fit x maiúsculo, né, que é o nome do vetor que eu armazenei os dados das alturas, o y maiúsculo armazena os pesos e 1. E aí não precisa botar ponto e vírgula. Aí ele me dá, ó, esses valores aqui, ó, são os coeficientes diretos, os coeficientes da função de ajuste, tá? Aqueles valores que a gente fez todas aquelas contas lá no Excel, tá? Ele vai te dar direto o valor do A1 e do A0, né? Tá? Vamos ver o que faz esse... Ó, o que vai fazer esse Y2 aqui? Ele vai calcular, né, o polinômio, a função de ajuste em cada um dos pontos da tabela. Ó, aqueles valores todos que nós calculamos ali, ó, no Excel, ele já vai estar direto aqui. Tá? E aí eu posso fazer o gráfico, né, dos pontos da tabela, digamos, usando o asterisco aqui, ó. E o da função de ajuste, né, eu vou usar com um outro símbolo, com um sinal de menos. Bom, aí vai aparecer o gráfico ali. Deveria aparecer, né? Vamos ver. Não está respondendo. Vamos ver. Deve ter dado algum probleminha na conexão do Octavio ali. A princípio deveria funcionar. É um probleminha aqui na... foi um problema no programa aqui, tá? Mas ele deixou na mão, mas é aquele gráfico que nós vimos ali, tá? Vou tentar descobrir, depois eu apresento para vocês, mas a princípio deveria funcionar. Bom, então assim, deixa eu só fazer um comentário aqui. Então assim, existem, né, diversas outras funções que servem como modelo para se calcular a técnica do ajuste. Tá? Mas em função desse contexto, né, pessoal, que a gente está aqui, eu vou apresentar para vocês a função quadrática, o modelo da função exponencial e o modelo da função potência, os sistemas de equações correspondentes, né? Mas a gente vai ter, eu vou usar um pouco do bom senso aqui, em função das restrições, né, de comunicação e de tempo que nós estamos tendo. Eu vou trabalhar essencialmente com dois modelos, tá? A função de ajuste linear ou regressão linear e função de ajuste exponencial, tá? Por quê? Quais são as razões, né, que eu tenho para fazer esta opção? É que elas resolvem mais de 90% dos casos, tá? A função de ajuste linear, ela é muito popular, ela é a preferida, né, na utilização nas ciências sociais, na economia, em muitas áreas da engenharia, devido à sua simplicidade. Então, digamos assim, a relação custo-benefício, ela é muito boa no caso da função de ajuste linear. O esforço computacional não é muito grande, tá? Tem que calcular aqueles somatórios, e depois o sistema de equações só tem duas equações, duas incógnitas. A função quadrática, ela é muito específica e não traz muitas vantagens, e o esforço computacional é muito maior, porque tem que resolver um sistema com 3 equações e 3 incógnitas, né? Tem que fazer uma quantidade maior de somatórios e acaba não dando o retorno correspondente. A função exponencial, ela é bastante importante porque tem certos problemas que, devido à sua natureza e ao conhecimento adquirido, né, pessoal, que a gente tem que pensar assim, né, a ciência, como a gente conhece hoje,
de investigação, de tentar explicar os fenômenos da natureza, e tentar explicar por que acontecem determinadas coisas, né, através de leis ou experimentos, ela tem aproximadamente, na nossa linguagem, usando cálculo diferencial e integral como ferramentas, em torno de 500 anos. Né? A ciência que existia e que foi muito importante e desenvolvida antes, ela usava outras ferramentas. Né? A nossa base teórica, em muitos casos, é a base do cálculo diferencial integral como ferramenta, né? No caso específico, por exemplo, da função de ajuste. Então, de lá para cá, né, o que se observa é que existem certas áreas do conhecimento, por exemplo, na química, na física, né, tem muitos problemas que obedecem a crescimento e decrescimento exponencial. Então, digamos, natural que nessas condições a gente utilize o modelo exponencial como função de ajuste. Tá? Então, vou mostrar aqui os sistemas de equações de cada um dos casos, para vocês acompanharem aqui a lógica e a dedução. A função quadrática, ela terá este modelo aqui, né, A0 mais A1x mais A2 vezes x ao quadrado. Então, eu tenho 3 coeficientes a serem determinados para desenvolver essa função de ajuste, né? O A0, o A1 e o A2 são os coeficientes desconhecidos. A gente deve usar essa função preferencialmente quando as diferenças finitas de segunda ordem forem aproximadamente uma constante ou as diferenças divididas de segunda ordem forem aproximadamente constantes. E para eu calcular esses coeficientes A0, A1 e A2, eu tenho que resolver esse sistema aqui. Ó. Então vejo que aparecem os somatórios iguais aqui aos do sistema do ajuste linear, nessas duas linhas, duas colunas aqui, ó. Mas além disso vai aparecer aqui, ó, somatório de x ao cubo, né, a matriz é simétrica aqui, ó, e o somatório de x elevado na 4, né, como a matriz de coeficientes. Enquanto aqui eu vou ter o somatório dos y e o somatório de xy, é idêntico ao caso linear, essas duas primeiras linhas aqui, e aqui é o somatório do x ao quadrado multiplicado por y. Então tem que acrescentar esses termos. Né? Mas uma vez resolvido esse sistema, tu terá a função de ajuste. Função exponencial. Né? Então, o modelo de função exponencial é quando a função de ajuste é dada por essa expressão aqui, ó, né? Uma constante vezes z elevado na b vezes x, então eu tenho que calcular esses dois coeficientes, o a e o b. Né? São os dois parâmetros ou coeficientes da função que eu preciso determinar. Essa função exponencial é indicada quando as diferenças de logaritmos de primeira ordem for aproximadamente constante. Né? A diferença dos logaritmos é o logaritmo do y e menos o logaritmo do y, ou o logaritmo da divisão y mais i sobre yi, né? Quando eu tenho, neste caso aqui, para poder aplicar essa propriedade dos logaritmos, que os dados da coluna do y sejam todos positivos. Né? Senão eu tenho que fazer uma translação, né, para que eles se tornem todos positivos. Mas muitos problemas, como por exemplo, peso, altura, batimentos cardíacos, pressão, né, são valores positivos, concentração de pH, concentração de OH+, que mede o pH, né? Essas quantidades todas são positivas, então é natural que a gente possa calcular o logaritmo. A gente faz uma linearização, então, calculando o logaritmo nesta expressão aqui, então o logaritmo do y vira logaritmo de a mais bx, e eu tenho então que posso transformar o logaritmo de y numa nova variável z, e o logaritmo de a eu vou chamar de a0. Então ela vira, após essa matemática aqui, esta equação, que define a função de ajuste exponencial, se transforma numa função de ajuste linear na variável z. Então eu aplico o sistema do ajuste linear aqui nessas duas variáveis, e com isso eu tenho que resolver esse sistema aqui, ó. Aqui o sistema é igual ao sistema do ajuste linear, e no lugar do y vai aparecer o somatório do logaritmo do y, e aqui em vez de ser x vezes y, aparece xi vezes logaritmo de yi. Faço esses somatórios todos, né, e obtenho o A0 e o B como lá no método de Gauss dos ajustes de equações para o caso linear, para a regressão linear. Resolvo,
o sistema e obtenho esses dois coeficientes e depois volto lá para obter o A e obtenho a função exponencial de ajuste. Se a função de interesse for uma função de base 10, né, em vez de ser e na bx for 10 na bx, a gente substitui o logaritmo natural por logaritmo decimal em todos os cálculos desses sistemas apresentados aqui. Então, eu vou apresentar um exemplo aqui para ilustrar esse caso. Tá? Então, o número de bactérias por unidade de volume existente em uma cultura após X horas é apresentado nessa tabela aqui. Ó. Então, vamos olhar aqui, vamos fazer o caso desse ajuste aqui no Excel. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir uma terceira planilha aqui. Opa, ficou deslocado aqui, mas não tem problema. Acho que aqui a gente pode mesclar aqui. Então, quais são os dados que a gente tem aqui? Essa tabela aqui, né? Então, é de 0 a 6. E xi. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32, 47. 65, 92. Vou tirar essa coisa daqui. 65, 92, 132, 190 e 275. Aqui o Y. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. São 7 pontos. Inserir aqui, vamos centralizar essas coisas todas. Bonito, melhor de entender. Então, assim, o que a gente vai fazer aqui primeiro? Eu vou fazer o gráfico aqui para a gente enxergar da dispersão. Está ali o gráfico, ó. Vocês vejam que ele tem um gráfico típico de função exponencial, tá vendo? Ó? Tem um crescimento exponencial aqui, né? Tá? Então a gente vai botar mais para lá esse gráfico, para a gente ajeita isso aqui. Então, como eu quero usar o ajuste exponencial, né? Eu preciso de fazer o somatório do xi elevado ao quadrado. Eu preciso inserir o logaritmo. E xi vezes logaritmo de y. Então aqui, a gente vai inserir o quadrado de cada valor de x. Aqui é o logaritmo do y. Então a gente vai ter com esse sinal de igualdade lá, ó, vai inserir aqui ln, ó, tem o ln lá do Excel, ó. Vamos colocar aqui o valor. Fechamos parênteses. Pronto, aí a gente arrasta e vai calcular todos os logaritmos. Né? Aqui, a gente vai colocar o valor do x vezes o valor do logaritmo do y correspondente. Ó, a gente vai arrastar aqui. Então, o que faz é isso, né? X vezes o logaritmo de y, 1 vezes o logaritmo de 47, que é 3,85, né? Aí multiplica o x pelo logaritmo correspondente, tá?
Agora a gente vai somar essas quantidades aqui todas. A gente soma o x. Vamos centralizar aqui. Esse aqui não precisa, tem que somar o x ao quadrado. Somatório dos logaritmos precisa. E somatório dos produtos de x por logaritmo. Aí vamos calcular aqui o... Né? Ó, vamos pegar aqui as fórmulas. E aí fazer uma pequena adaptação aqui. Né? Vamos calcular o A1 e o A0. Depois a gente faz a adaptação. Aqui a planilha. Então, o A1. Aqui na outra. Vai calcular o numerador primeiro. Né? Então vai ficar este número. Opa. Igual. O numerador que é n vezes somatório de x vezes y, é o somatório de x vezes o logaritmo do y. Que é esse valor aqui. Menos o somatório de x vezes o somatório dos logaritmos de y. Ah, mas aqui menos o somatório do logaritmo de y. Deixa eu ver aqui. Não. Peraí. Vamos fazer a adaptação aqui. Igual a n vezes o somatório de x vezes o logaritmo de y, que é esse aqui. Menos o somatório de x vezes o somatório dos logaritmos. Agora sim. Denominador. N, esse aqui, vezes o somatório de x ao quadrado, menos parênteses. Este cara aqui, elevado ao quadrado. E agora tu vai dividir uma coisa pela outra. Esse dividido por este. 0,35. Esse é o A1 que é igual a B. Né? Então agora o A0. Vai calcular primeiro o numerador. Igual. Somatório dos logaritmos menos o A1 vezes o somatório de x. Tudo isso dividido por n. Opa. Aqui é só preciso dividir. Então, peraí. Vamos fazer de novo. Vou fazer só o numerador. Somatório dos logaritmos menos o A1 vezes o somatório de x. E agora vai dividir este valor por n.
Deixa eu ver o que aconteceu. Tá. Então a zero, vamos ver se confere aqui. Então, a zero é 13,47 e o A1 é 0,85. Então tá certo. Né? Então o que a gente vai calcular agora é calcular o A. Né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui na linha de baixo. O A. O que é o A? É igual a ESP deste valor aqui. Certo? Então a função de ajuste é 32 vezes E elevado a bx. Né? Esse o A1 é igual a B. Tá? Então o que a gente vai fazer agora aqui? A função de ajuste, né? É igual a este valor aqui multiplicado por ESP de este número vezes... Opa! Desculpa. Tem que ser na linha do X aqui. Ó. Este valor vezes ESP do coeficiente multiplicado por X. Eu ajuste. A gente vai arrastar aqui, ó. Aqui tem que fazer uma pequena gambiarra aqui, pessoal. Aqui tem que pressionar F4 para fixar esse coeficiente aqui. E aqui tem que pressionar F4 também, daí ele fixa. Pronto, aí dá certo. Então a gente vê aqui, ó, que a gente vê que a função de ajuste está bem próxima aqui, ó, 32. Ó, vamos fazer aqui a pintura aqui em vermelho aqui, comparando. Tudo bem próximo, ó. É isso aí. Dá para ver que ela explica bem ali cada um dos resultados, né, conforme está lá no texto. Ó. Então é isso. Então é isso, pessoal. Eu vou interromper aqui e vou encerrar. A gente vamos nos restringir a esses dois modelos, então ajuste linear e ajuste exponencial, né? E os demais fica ali, está registrado ali no texto, mas a gente não vai utilizar aqui com muita frequência. Então, assim, pessoal, eu vou encerrar a aula de hoje. Tá? Eu divulguei as notas, né, deixa eu encerrar aqui.